E eu começo o programa de hoje, como é segunda-feira, com aquele quadro que eu amo, que é Amor Exigente. Enfim, gente, até 2h30 da tarde, companhia de qualidade é o que a gente pretende fazer para você. Amor Exigente, para quem ainda não conhece, deveria conhecer, é um grupo maravilhoso, é um grupo de auto e mútua ajuda sem fins lucrativos. Na verdade, é uma instituição, né, com grupos de auto e mútua ajuda. Eles se reúnem várias vezes agora por semana, online, através de aplicativos, através do Zoom, através do Skype, enfim, através do WhatsApp a gente já consegue uma conexão boa com o Amor Exigente. E está espalhado agora pelo planeta, né? Porque se a gente está falando online, a gente fala com o mundo todo. Então eu quero convidar você que está aí se sentindo só, você que está segurando uma barra pesada com algum ente querido, dependente químico, ou você, dependente químico, que está sofrendo também, não fique só, busque o Amor Exigente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho lindo, com duas pessoas muito especiais. Eu tenho aqui o diretor de grupos, Luiz Fernando Calduro. Cadê o Luiz Fernando? Olá! Aqui. Muito bom te receber. Cada vez melhor. Ser abraçado. E temos hoje a presença da Malu via Skype, não é isso? É maravilhoso. Então, Luiz Fernando, vamos sentar aqui, vou te convidar. Onde vocês querem que eu sente, nessa ou nessa? Aqui? Então tá bom. Sentar aqui, você senta aí, a gente pode papear um pouco sobre o que é o Amor Exigente. Daqui a pouquinho a gente chama a Malu através do nosso Skype. Combinado? Isso mesmo. Hoje é um dia tão especial porque estamos começando um mês novo. E eu estou começando o mês do Amor Exigente, que eu mais gosto, que é o pulo do gato. É o nada muda se eu não mudar, é o princípio influenciador, o meu comportamento muda do outro muda o meu. E aí isso é tão bom para nós, porque traz uma alegria e uma esperança no coração dos familiares que já perceberam que o comportamento dos seus filhos, dos seus esposos, dos seus irmãos, afeta o comportamento deles, adoece o comportamento deles. Mas a beleza é que, se nós mudarmos o nosso comportamento, nós também vamos afetar o deles. Isso é realmente muito importante. Deixa eu só explicar para você que nunca foi ao grupo de Amor Exigente, não conhece, é assim. Quando o Luiz Fernando fala, eu gosto do mês de junho porque é o mês do nada muda se eu não mudar, é porque a cada mês o Amor Exigente trabalha um princípio. Eles têm 12 princípios éticos e 12 princípios básicos, né? Então, um desses princípios é o princípio deste mês. Então, durante todo o mês de junho, eles trabalham este princípio e suas particularidades. Nada muda se eu não mudar. Mas como é que eu mudo? Como é que é o caminho? Então, tem palestras ao longo desse mês focadas nesse tema, nesse assunto, o que é maravilhoso e transformador. Além de tudo, o Amor Exigente, mesmo online, tem os momentos de partilha e tem também os momentos de compromisso com metas, porque o que é legal no Amor Exigente é que é um grupo prático. Você não simplesmente entra e fala, tá, aprendi tudo e ponto. Não. Você tem a sua meta, você tem coisas para fazer durante a semana que vão, no final das contas, fazer a diferença. Você vai mudando e aí você percebe que o entorno muda também. Tá certo? Porque estas mudanças... Tá certíssimo. Você é nossa madrinha, Cláudia. Você é maravilhosa. Porque quando a gente fala em mudança de comportamento, nós precisamos saber que são difíceis de serem mudados. E que muitas vezes sozinho nós não conseguimos. Mas o grupo, e agora nós temos os grupos virtuais, né? Quase todos os dias da semana, os grupos oficiais, fora os grupos habituais que não estão acontecendo presencialmente, mas estão acontecendo virtualmente. E todo este conjunto para trabalhar as metas. E aí, juntos, conseguimos fazer as mudanças que necessitamos. Isso é maravilhoso. A gente vai convidar, então, agora a Malu, que faz parte do grupo do Morumbi, né? A Malu é coordenadora lá no Morumbi para integrar aqui esse nosso bate-papo. E aí a gente fala um pouquinho mais sobre dependência química e como lidar com tudo isso na quarentena, né? É isso mesmo, Cláudia. Muito obrigado por estarmos aqui novamente. Semana passada ficamos carentes. Oh, eu sei. A gente teve um problema na internet, eu contei para todos os telespectadores, ficamos sem Amor Exigente. Mas hoje de volta. Então vamos lá. Posso puxar daqui? Então vamos aqui para o Skype para falar com a Malu, que já está aí, olha. Boa tarde, Malu, como vai você? Eu vou bem, e você?
Eu vou Nossa. cada vez melhor, Malu, com este compromisso, tentando ficar cada vez melhor, né? Apesar dos pesares, da quarentena, do luto coletivo que a gente sente também, por mais que a gente não tenha perdido alguém pertinho, mas tem um luto coletivo que nos machuca. Mas eu tô focada aí no crescimento que esse momento pode trazer pra gente. Como é que você tá lidando com a quarentena, Malu? Fico em casa o dia inteiro e faço trabalhos manuais, artesanato, leio, vejo muito filme, vou levando, né? Mas a saudade da família, encontrar os amigos, a gente gosta de abraçar, de beijar, tudo, né? Então tá difícil. Mas eu acho que de tudo a gente tira uma lição, né? Dessas coisas. Então o Luiz Fernando vai falar mais alguma coisa? Olha, o Luiz Fernando vai falar um monte de coisas, mas a gente também quer te ouvir, né? E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente do que você preparou aí sobre dependência química, o que você traz pra gente hoje. Então, o tema é o coronavírus e a dependência química, né? Então, eu fico perguntando, mas o que tem que ver uma coisa com outra, né? E observando, tem algumas coisas que a gente está sempre aprendendo, mesmo nessas situações piores, né? Então, observando como o coronavírus chegou na nossa sociedade, simplesmente entrou e tomou conta, né? E a gente ficou sem saber como lidar com essa situação, o que pensar, ver diferentes informações. Então, foi um desgaste muito grande até a gente se situar e começar a agir. Mas já agir numa situação quase de prevenção secundária, né? Então, vamos lavar as mãos e passar álcool gel, distanciamento social, né? Usar máscara. Foi isso que foi possível a gente fazer. Mas ainda estamos um pouco perdidos, né? Então, vendo essa situação, que eu comecei a comparar com o que acontece no Amor Exigente. As pessoas, quando chegam lá, seus filhos com problema de droga, ele também não sabe nada. E eu já disse, é o que eu mais ouço, assim, não sei o que fazer. Não sei como lidar com essa situação. Total e absoluto. Então, dessas duas situações. Agora, no Amor Exigente, no caso da dependência química, no caso de filhos em droga, existe uma forma que é a prevenção. Então, quando a hecatombe acontece, né, e nós estamos preparados, nós já lidamos, já estudamos a situação, fica muito mais fácil. Que não foi o que aconteceu com o coronavírus, né? Se a gente soubesse há um ano atrás que isso poderia vir a acontecer, eu já teria uma vacina, já teria remédio, a gente já se organizaria de outra forma. Então, eu vejo do privilégio das pessoas, né, de oferecer, do nosso grupo do Amor Exigente, de oferecer para as pessoas uma ferramenta, um programa que vai ajudar as famílias quando alguma coisa, quando uma dependência química ou o uso de drogas acontecer, né? Então, o nosso curso, né, proporciona isso. O que se pretende com esse curso? Preparar as famílias, né, para que as drogas não entrem em casa. E se entrarem, o que fazer? Ter alguma coisa, algum aprendizado nisso, né, de como fazer. Alguns pais, pelo desespero, tomam atitudes muito drásticas quando o filho fica... eles sabem que o filho está tomando drogas, né? E pelos estudos que nós já fizemos, pesquisa e tal, quando os pais descobrem, já faz 2 anos que ele está tomando. Já faz 2 anos que ele está na maconha, com más companhias e tal. Então, vejo o tempo que se perdeu. E por que se perde esse tempo? Porque os pais não sabem ver sinais. Eles não sabem quais são os sinais. Eu vejo lá no nosso curso de prevenção, que depois eu explico direitinho como é que é, os pais falarem, puxa vida, mas meu filho estava fazendo isso, mas eu nunca imaginei que fosse droga, né? O comportamento dele mudou, né? O desempenho dele na escola piorou muito.
E os pais ficam, não percebem, né? Porque há uma negação também, né? Para os pais é muito difícil, né? Imaginar que os filhos estejam tomando droga. Então, existe essa negação. É coisa de adolescente, adolescente gosta de dormir o dia inteiro, adolescente... Então, vai desculpando e o tempo vai passando. Então, esse curso de prevenção do amor exigente dá os sinais, né? Fique atento aos sinais. Hoje em dia, a probabilidade disso acontecer numa casa é muito alta, né? Estão todos aí, a gente sabe, os amigos têm droga, as drogas são oferecidas, a droga está rolando em tudo quanto é lugar. Então, os pais precisam se preparar. E essa comparação com a pandemia é exatamente essa, né? Puxa vida, que pena que nós não tivemos prevenção. E que sorte que nós temos a prevenção para os nossos filhos, né? Que as pessoas que forem lá. Então, os pais têm que estar preparados, né? Sabendo o que vai fazer, e isso não vai eliminar a possibilidade. Mas se acontecer, ele vai saber o que fazer. Ele vai estar preparado, né? Perfeito. E isso é muito bom. Você disse que depois você ia explicar melhor. Você pode dar, assim, alguns sintomas para as pessoas entenderem quando é que elas podem perceber que o filho está usando drogas? Sim, tem vários. O primeiro é o desempenho escolar. Nossa, começa a baixar as notas, ele começa a faltar, né? Dorme muito, já fica uma certa revolta contra a família, né? Então, tudo que os pais falam já tem uma reação dele. Ele muda o comportamento, né? Porque ele está em conflito. Além de estar sob efeito das drogas, talvez alguma coisa, ele está em conflito, porque ele sabe que está fazendo uma coisa errada e os pais sabe que ele está magoando os pais, sabe que ele está fazendo uma coisa errada. Então, ele muda esse comportamento. Então, por aí já dá para ver. Os pais desavisados, não vão perceber, não vão imaginar que isso seja um princípio de uso de droga, né? Vão tratar de outra forma. Então, são esses os sinais. Outra coisa, quando os pais começam a desconfiar, eles podem, muito bem, verificar, vasculhar mesmo as coisas do filho. Os pais sentem tanta vergonha, puxa vida, eu vou mexer nas coisas dos meus filhos. Mexa. Daí, se encontrar alguma coisa, se encontrar uma droga, tudo, tem uma conversa com o filho. Daí começa não vai, como alguns pais fazem, já fica bravo e expulsa o filho de casa, as coisas. Não. Tem um período aí, tem muita coisa para fazer. Então, tem primeiro uma conversa com os filhos, de falar para eles as consequências do uso de droga, né? Perguntar com quem ele está saindo e falar que as coisas agora vão mudar. Né? Então, já que você está fazendo isso, nós vamos te proteger. Né? Então, agora vai ter horário para chegar em casa, eu quero saber teus amigos. Então, o controle maior tem que ser feito para ele sentir que ele está sendo protegido. Né? Ele precisa saber que, nossa, ele está nesse conflito, nessa coisa, é um momento difícil para ele, né? E eu sempre digo para os pais que isso seja um assunto em casa, que os pais falem. Os pais não gostam de falar sobre droga com os filhos, mas que não seja um assunto recorrente todo dia falar nisso. Mas os pais precisam se posicionar, sabe? Falar, eu não quero droga, nem aqui em casa, nem meus filhos. Por quê? Porque é ruim, porque não faz bem para você. E pronto. Mas o filho precisa saber que o pai é contra, né? É isso então, mesmo. são todos esses sinais, essas coisas que a gente precisa ficar atento e que hoje em dia são muito frequentes, né? Pela quantidade de pessoas que nós recebemos lá no Amor Exigente, já num estágio muito avançado, né? O filho já está tomando há muito tempo e tal. Então, essa sua colocação, Malu, é realmente importantíssima. Eu tenho certeza que todo mundo que está em casa gostou muito do que você falou. É informação para a gente guardar para sempre. Mas eu vou te pedir
Eu vou te pedir 2 minutinhos e na volta pra gente falar para as pessoas que estão enfrentando hoje a dependência química e que não fizeram a prevenção, o que é que elas podem fazer agora. Os pais ficam realmente muito preocupados, sem saber como é que eles vão agir. Então, o melhor caminho é a prevenção e a Malu também falou desses sintomas que é bom pra gente já ficar antenado aí, né? Nesse momento de quarentena, às vezes eles estão só em casa, mas mesmo assim é bom a gente ficar esperto. Agora, Malu, imagino que as pessoas estejam sofrendo e muitas vezes sem saber como agir e o que fazer. Não fizeram a prevenção e, neste momento de pandemia, além de enfrentar todas as dificuldades, as incertezas desta doença, ainda lidam com as incertezas da dependência química. E aí, hein? Pois é. Então, se acontece a coisa, né? Se o pai percebeu que o filho está consumindo droga, que o comportamento dele não está adequado, tem alguma coisa, eu acho que a primeira coisa é ter uma conversa com o filho, né? E avisar para ele, droga e drogado nessa casa não tem. Daí alguns pais falam assim, mas o meu filho fuma em casa, eu não sei como tirar. Você não tem conversa, a droga faz bem, a maconha não faz mal. Eles têm uma argumentação fantástica, né? Porque eles conhecem sobre droga muito mais do que os pais. Então, nessa altura, não argumente, né? Eu falo para os pais, não argumente. Droga, eu não quero dentro dessa casa. E vira as costas e vai embora. Depois, nós vamos falar das regras da casa. Então, se eu encontrar a droga aqui dentro, eu vou jogar fora. Então, os pais falam, puxa, mas eu vejo lá, os pais têm medo de um comportamento não adequado nessas horas dos filhos. Então, assim, se eu pegar a droga e jogar na privada, jogar fora, qual vai ser a reação dele? Não, mas você vai avisar. Se eu encontrar a droga aqui dentro, eu vou jogar e nós vamos conversar de novo. Então, eu vou apertar mais. Eu quero saber. Então, tem várias ações que a gente pode tomar, dependendo do comportamento do filho, mas eterna vigilância, né? Saber com quem ele está saindo, né? Se ele estiver saindo com pessoas que você não aprova, você vai falar, né? Você vai reduzir o tempo dele fora de casa, né? Se possível, se a coisa piorar, né? Acompanhe seu filho. E vai ver o que ele está fazendo, com quem que ele está andando, por exemplo, balada, vai ver a balada, ver como que é, né, com quem ele está frequentando, avisa a escola, eterna vigilância. E vai para Amor Exigente, e vai lá, porque lá você vai encontrar iguais, pessoas que passaram ou estão passando pelo mesmo problema, né, que vão te dizer o que elas fizeram, que deu certo. Nós estamos lá, não tem razão nenhuma para nós estarmos lá, além de ajudar essas pessoas que estão com problema com droga em casa. Nossa, você falou então, tudo e mais um pouco, porque também não adianta seguir todos os caminhos que a Malu está passando pra gente se você ficar sozinho, porque sozinho a gente está perdido. É no grupo mesmo que você vai encontrar a sua força, é no grupo de Amor Exigente que você realmente vai saber lidar com essa dificuldade que a gente sabe que é gigante, né, Malu? É gigante. Então, não só os pais, né, às vezes nós recebemos lá irmãos, né, parentes que estão próximos, que querem ajudar, tudo isso é muito bom, né? E, assim, a gente ama, né, o dependente químico. O que nos salva é que a gente não vai largar deles, não vai desistir. Então, essa é uma norma do Amor Exigente, né? A gente vai fazer tudo isso com amor, né? E esse começo, tal, de entendê-lo, de falar com ele e tal. E agora, como no grupo, em vários grupos aqui em São Paulo, tem também a sala que os dependentes químicos frequentam. Então, é muito útil quando os pais estão na sala para a família, sabendo o que fazer com ele, e ele está na sala com outros dependentes químicos, com o coordenador, que vai dizer para ele, vai mostrar os efeitos da droga e tal. Então, essa junção dos pais serem instruídos, né, e dos filhos estarem recebendo esse tipo de informação, facilita muito o trabalho dos pais, o nosso trabalho, é uma coisa em conjunto, né? Aqui em São Paulo, vários grupos já têm a sala que nós chamamos de sobriedade, né, que os dependentes químicos frequentam,
Então, esse é um trabalho maravilhoso. Agora, eu só queria falar um pouco sobre a prevenção, porque, voltando, sozinho a gente não consegue e sozinho ele não consegue, porque todas as forças que ele está convivendo são para ir para o caminho das drogas. Então, precisa puxar para casa, né? E falando um pouco sobre o nosso curso, que eu não queria deixar de falar, são 15 semanas, né? 15, uma vez por semana, e lá nós falamos sobre tudo isso, sobre os sinais, e os outros pais também trazem muita informação do que acontece. São pais que têm filhos que não têm problema com dependência química, né? Não passaram, espero não passarem nunca, mas eles podem ajudar, porque a gente começa pelo comportamento. Então, com esse curso, você leva de quebra uma família funcional. Né? Você vai aprender a resgatar os valores da sociedade que nós estamos perdendo. E ele daí vai aprendendo, os pais vão recebendo informações, né, de como lidar, melhorar o comportamento e tal, que é uma coisa muito interessante, muito bacana. E dá todos os elementos para os pais, para que, se a coisa acontecer, né, eles terem as ferramentas do que fazer, que algumas eu dei aqui, mas existem inúmeras. Né? Muito bem. Então aí fica a coisa completa, né? A prevenção, a família, o dependente químico também ser ajudado, e é por aí. Tá ótimo. Fazemos todo o trabalho. Malu, eu já recebi aqui através do nosso WhatsApp. Aliás, se você não enviou a sua pergunta, corre que dá tempo, é no 11 9 50 45 18 40. Mas já tem algumas perguntas, vou abrir tanto para você via Skype quanto para o Luiz Fernando, que está aqui presencialmente. A primeira delas diz o seguinte: gostaria de saber sobre o grupo online, se tem acompanhamento e como isso me ajudaria. Então, os grupos online estão acontecendo, só os nacionais são 4. As segundas e as sextas, grupos de família. As quartas, o grupo de sobriedade com amor exigente. E aos sábados, o grupo de cônjuge. É preciso obter um link para você entrar na reunião. E o link você obtém através do WhatsApp da FEAE, que daqui a pouco vai aparecer, ele já está na tela, né? Que é o 19 98449 8044. E aí a Tininha vai te dar o link para você poder participar dessas reuniões. A próxima pergunta é sobre esse curso de prevenção. Ele será online porque agora não podemos sair de casa, correto? Pois é, nós estamos esperançosos que no segundo semestre eles possam voltar a ser presenciais. Caso não puderem, os grupos que têm os cursos de Educaê, eles vão estudar a possibilidade de fazê-lo online, sim. Tá, joia. A próxima pergunta do Gilmar, Várzea Paulista. Fiquei 9 anos sem usar nada, mas faz 2 anos que voltei com a bebida alcoólica. O que posso fazer? Agradeço a ajuda. Então, frequentar um grupo de amor exigente, aí no caso já o de sobriedade com amor exigente, que a Malu falou também, às quartas-feiras, há o grupo nacional coordenado pelo Fábio Antunes, que é o coordenador geral de sobriedade com amor exigente, e você também obtém o link desta reunião através do WhatsApp da federação. Então, não deixa de mandar um WhatsApp para a federação pedindo o link para participar da reunião de sobriedade, quarta-feira, às 20 horas. Às 20 horas. Combinado, Gilmar? Próxima pergunta. Boa tarde. Tenho medo do vírus, mas não consigo superar o vício. Me seguro por 1 dia, no máximo 2, mas sempre vou atrás da droga. E isso está me deixando muito mal. Não sei mais o que fazer. Pois é, meu grande amigo. Sozinho a gente não dá conta mesmo. Porque a dependência química é uma doença crônica. E os hábitos que ao longo de sua vida foram sendo cimentados, foram sendo realmente sedimentados, eles precisam mudar. Então, essas mudanças de hábito você vai conseguir através da participação de um grupo de amor exigente. Lá você vai ouvir dizer que eu não posso frequentar os mesmos lugares, frequentar as mesmas pessoas, fazer o que eu estava fazendo, mudanças.
É isso que propõe o 6º princípio básico de amor exigente, que começamos agora no mês de junho. Nada muda se eu não mudar, um princípio influenciador, o meu comportamento muda do outro muda o meu. E é por falar nisso, Cláudia, a revista da Federação está disponível no nosso site gratuitamente neste período de quarentena. Em quarentena que já virou quarentena vezes 2, A gente acha quase, que quarentena né? são 40, né? Mas na verdade é aquele período ali de afastamento. E aí vamos ver até quando vai durar. Tomara Então que não entra seja no tão longo. site e vê a revista, vai poder ler o princípio básico, o princípio ético, a fala da Dona Mara, a fala de Miguel Tortorelli, a quem nós mandamos um grande abraço, um beijo no coração mesmo. E o encarte que vai ser trabalhado semanalmente nas nossas reuniões. Muito bem, e eu vou passar aqui mais uma vez os contatos. Não fique só, busque ajuda. Amor Exigente espera por você. É o www.amorexigente.org.br. O telefone do WhatsApp para você pedir o link é o 19984498044, 984498044. E aí, com eles, você realmente está muito bem acompanhado. Não fique só. Malu, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. A Malu deu uma aula para nós, né? Aprendemos muito contigo e gostei de revê-la, viu? Eu também, estava com saudades. Um beijão pra Obrigada. você. Receba um abraço. E você, Luiz Fernando, muito obrigada mais uma vez. Forte abraço para você e para toda a família, tá bom? Muito bem, para você, força, fé e alegria. Esse é o lema do Amor Exigente.